Querigma deste fim de semana traz os detalhes da 60ª Assembleia dos Bispos do Brasil. A Assembleia terá início na quarta-feira, dia 19 de abril, e irá até sexta-feira, dia 28 deste mês. O jornalista Paulo Júnior conversou com o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, trazendo detalhes da Assembleia do Episcopado Brasileiro, o maior episcopado do mundo. Acompanhe. Rede Vida de Televisão recebe hoje, com muito prazer, o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. Dom Joel vai falar para a gente sobre a Assembleia Geral da CNBB, a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que acontece em Aparecida. E a Rede Vida traz uma ampla cobertura. A Assembleia começa nesta quarta-feira e irá até a outra sexta-feira. Dom Joel, quando a gente fala em Assembleia Geral da CNBB, o que é de fato a Assembleia Geral? A Assembleia é o órgão máximo de condução da Conferência dos Bispos do Brasil. Minha saudação a você e a cada irmão, cada irmã que pela Rede Vida nos acompanha. É na Assembleia, que estatutariamente se reúne uma vez por ano, pelo menos, formato ordinário, são tratados os grandes temas da vida da Igreja. Se revê o ano que passou e se planeja o ano seguinte. Nesse caso, serão revistos os 4 últimos anos da presidência que encerra e a eleição da próxima presidência. Normalmente, nas Assembleias Gerais, quando as Assembleias são eletivas, de 4 em 4 anos, como o senhor disse, tem também as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Por que é casadinho, eleição e diretrizes? Não é uma determinação estatutária, jurídica, mas é um costume que já faz aí há algum tempo que se criou de que a presidência é eleita a partir não de outros interesses que não o de cumprir aquilo que os bispos, no seu conjunto, consideraram importante como orientação evangelizadora. É como se dissesse assim, na primeira semana aprovamos as diretrizes. Vamos agora buscar quem pode, no conjunto do episcopado brasileiro, quase 400 bispos, quem pode, nas funções da CNBB, levar para frente o que foi aprovado. É um costume, não é uma lei, é um costume. Nesse caso, porque a gente sabe que no calendário teve a questão da pandemia e alterou muito. Nesse caso, o tema central será as diretrizes ou há uma exceção esse ano? Esse ano, dessa vez, já a Assembleia passada, após um estudo feito, passado pelo CONCEP, pelo Conselho Permanente, a Assembleia aprovou a prorrogação das atuais diretrizes até o final do Sínodo. Era 2023, agora 2024, com a decisão do Santo Padre de dar mais um ano para a reflexão sinodal. O motivo, portanto, Paulo, não foi a pandemia, foi o Sínodo, que não é sobre esse ou aquele tema, mas é sobre pensar a Igreja como um todo. A Igreja como comunhão, participação e missão. A partir, portanto, das conclusões do Sínodo é que nós vamos discernir outras diretrizes. As atuais estão prorrogadas até o final do Sínodo. O senhor falou do Sínodo, inclusive, essa prorrogação por causa do Sínodo, porque o Sínodo é um marco, vamos dizer assim, radical no jeito de se ver a Igreja, Dom João, ou não? O tema desse Sínodo, sim, ele é importante, ele é decisivo, porque desde que Papa Paulo VI restaurou o Sínodo dos bispos, apenas bispos, efetivamente com voz e voto, participavam, eram sínodos temáticos, família, juventude, catequese, justiça no mundo. O sínodo que nós já estamos vivendo, 2021, 2024, ele é um sínodo sobre sinodalidade. E o que até hoje, Paulo, até hoje, o pessoal ainda diz, o que é isso? É um sínodo que pede que a igreja toda reveja a sua vivência, as suas práticas, os seus costumes e as suas estruturas de comunhão. Uma igreja que seja cada vez mais comunhão, mexe com a igreja toda. Aí, nesse sentido,
a palavra que você usou, radical, eu diria que sim, ampliou a temática. Ninguém está fora. É um sínodo sobre tudo, sobre todos. Participação de mulheres em cargos até decisivos da igreja é um ponto, por exemplo? São dois pontos que estão aí. Decisão, participação com poder de decisão e, no caso, as mulheres. Isso é um aspecto, mas existem inúmeros outros aspectos ao lado desse que aparecem nessa etapa agora. Um deles é esse que você mencionou, participação das mulheres em instâncias de poder decisório. Papa Francisco tem nomeado inúmeras mulheres para cargos que até então era reservado a clérigos, a bispos, a homens. E isso tem se mostrado algo muito positivo, muito significativo. Que outro ponto? A gente falou das mulheres, o senhor falou, é um dos pontos. Que outro que o senhor destacaria que é fundamental nessa mudança de comportamento que a gente está falando, né, que o sínodo pode trazer à igreja? Que outro ponto? Papa Francisco ele faz uma reflexão, sempre muito pedagógico. Ele diz o seguinte, que é preciso trabalhar processualmente, ele usa a palavra processos, vai devagar. Eventos, processos, estruturas. Ou seja, é preciso que nesse processo, nessa caminhada, se concretize ainda mais a comunhão da igreja em duas palavras-chave: escuta e participação. Ou seja, quem não é ouvido na vida da igreja? Mas não adianta só ouvir se aquilo que é dito, de algum modo, não se transforma em decisões, não se efetiva em posturas pastorais, eclesiásticas. Por certo, o Papa Francisco já lembrou que o sínodo não é um parlamento em que nós vamos votar o que queremos. Não é isso. É uma escuta do Espírito Santo sobre como podemos, ainda que gradativamente, aumentar os espaços de escuta e, consequentemente, de participação. Que não seja, se você me permite dizer assim, uma escuta fake, só para encenar, mas que aquilo que é ouvido, as dores, as angústias, elas sejam efetivamente transformadas em decisões, em atitudes, em posturas da igreja. Na igreja, o preconceito é um desafio ainda a ser superado? Onde houver ser humano, tem preconceito. Quer dizer, aqui não é a vida eterna, nós caminhamos nessa vida superando o pecado gradativamente. E o preconceito é um pecado muito forte, porque ele atua silenciosamente. Uma senhora, no encontro, refletindo sobre o sino, ela disse: então, seu bicho, o preconceito é igual a diabetes, a gente tem, mas não sabe que tem, quando descobre, já destruiu tudo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Muitas vezes, o problema do preconceito é que ele vem em nome da fé, né? Você justifica com a Bíblia, você justifica com uma série de coisas. Daí a necessidade de se escutar. Daí a necessidade de, antes de qualquer coisa, eu diria que mesmo antes de tomar decisões, ouvir, sentar para conversar. No encontro que houve agora, no início de março, aqui em Brasília, com os 5 países do Cone Sul, se seguiu uma metodologia que o Celan chama de conversa espiritual. Coisas muito simples, mas dou um exemplo assim que me ajudou a entender. Colocava uma imagem, cada grupo tinha uma imagem de Nossa Senhora. Então, só podia falar quem tivesse a imagem na mão. Isso parece uma brincadeira de criança, né? Daquelas que, no meu tempo, passava o brinquedo para o outro. Mas, no final, a avaliação foi super positiva. A avaliação foi super positiva no sentido de que, no fundo, nenhum de nós, Paulo, está muito treinado para ouvir. Nós estamos treinados muito mais para falar, para impor, para tudo isso aí. Como fazer com que a igreja tenha uma imagem de que também acolhe, por exemplo, casais de segunda união, homossexuais? Como fazer para ter essa imagem acolhedora da igreja, Dom João? De que forma é um desafio?
acolhendo, encontrando práticas de acolhimento. O Brasil tem uma contribuição muito grande para o Sínodo, que é a experiência indicada em Aparecida das pequenas comunidades. Quando você tem a experiência de fé vivida em comunidade e em pequena comunidade, você vê no relacionamento direto que muita coisa que atrapalha esse mesmo relacionamento é o preconceito que você mencionou há pouco. A melhor coisa para vencer barreiras, preconceitos, divisões é o convívio. Por isso, eu diria que a grande contribuição que a Igreja no Brasil tem a dar e que se manteve com a prorrogação das diretrizes é essa experiência que nós usamos a expressão, embora infelizmente nem sempre compreendida corretamente, comunidades eclesiais missionárias, ou seja, uma pequena comunidade que se reúne em torno do Evangelho e que anuncia o Evangelho, vive o Evangelho, constrói a paz, a justiça, enfim, protege a vida, tudo aquilo que é inerente à vivência do Evangelho. As Assembleias Gerais costumam ter análises de conjuntura, sociais, análises eclesiais. Como é que, esse ano, o que podemos dizer? Como é que vai ser a análise social e a análise eclesial? O conteúdo das duas análises, nós vamos ter que esperar a própria Assembleia acontecer e essas análises serão divulgadas. As duas são preparadas por equipes, isso tem sido um grande avanço no último quadriênio, e elas não sejam preparadas, as duas análises, por uma única pessoa e separadas umas das outras. Aquela que fala numa Assembleia não considera o que foi falado antes. Não, pelo contrário. A cada CONCEP, a cada Conselho Permanente, as duas equipes vão construindo uma análise de conjuntura, ouvindo as reações dos bispos. O Conselho Permanente agora, em março, foi isso, foi exatamente isso. Nós sentimos falta desse ponto, sentimos falta daquele ponto, e a equipe está reunida para construir, para responder. Aí são algumas perguntas que o Conselho Permanente apresentou, tanto para análise de conjuntura social quanto eclesial. Só não vou te dar spoiler para deixar que a equipe trabalhe com toda a liberdade. Já pode dizer quem serão os conferencistas? No caso da análise de conjuntura sociocultural, o presidente da comissão é Dom Francisco Lima, bispo de Carolina. No caso da análise de conjuntura eclesial, o presidente é o cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo aqui de Brasília. E eles que definem, constroem juntos com os seus grupos o processo de análise de conjuntura e alguém deles do grupo apresenta. Em geral, fica o bispo e um assessor que se preparou mais para interagir com toda a Assembleia, com todo o grupo. É uma experiência muito interessante. Não tem mais a estrela, a figura. Tem a equipe vinculada às universidades católicas. Isso é muito importante. São professores das nossas universidades católicas, com pesquisas nos diversos campos, e contribuem. Alguns até vão, mesmo não indo até a mesa para compor a mesa na análise de conjuntura, mas participam, interagem, terão direito à palavra, para que melhor se compreenda com o máximo de objetividade possível o que é o Brasil e o que é a Igreja no Brasil. O senhor falou de cardeais esse ano, porque tivemos já a Assembleia Presencial ano passado, no segundo semestre em Aparecida. Mas não teve, pelo menos grande parte da Assembleia, naquela semana, não teve a presença dos cardeais. Teve o consistório, né? Inclusive foram criados cardeais Dom Leonardo, primeiro cardeal da Amazônia, arcebispo de Manaus, o Dom Paulo César Costa, de Brasília. E aí os cardeais chegaram, vamos dizer assim, já nos minutos finais, nos dias finais. Esse ano não, né? Com exceção talvez do Dom Sérgio da Rocha, é isso? Que tem, agora ele é do grupo de cardeais lá do Papa, né? Da reforma da Cúria, mas o Dom Sérgio, pelo que a gente ficou sabendo, ele vai, depois já volta de Roma e vai direto a Aparecida. Quer dizer, esse ano o time está mais completo? O time está completo. Nós temos apenas uma média de 5 ausências por razão de doença. Porque todo bispo na ativa, se a gente pode usar essa expressão,
não é feliz, mas é a mais fácil, ele não é convidado, ele é convocado. Tamanha importância da Assembleia. Faz parte do seu episcopado participar da CNBB e participar da Assembleia. Se você não pode, você tem que justificar mandando uma correspondência aqui para a Secretaria-Geral. E as que chegaram até agora são pouquíssimas, eu acho que não me chegam a 5, não me recordo, são por motivo grave de saúde. No caso do cardeal Dom Sérgio, o fato dele ter que ir para Roma lá para o encontro dos cardeais não vai atrapalhar muito na dinâmica dele? Ele está inscrito e acontece muitas vezes, você nem pense na reunião do grupo de cardeais junto ao Santo Padre, mas pense que um avião mudou o voo, cancelou, chega no dia seguinte, mas participa, porque há um controle muito rígido na Assembleia e em cada sessão você tem que assinar presença. Não é nem marcação digital. Você tem que assinar, ainda é o sistema do papel, para garantir que você participou, que a você foi dada a voz, se foi o caso, o direito de voto, e com isso você possa exercer o episcopado de forma plena durante a Assembleia. O que pode ocorrer é atrasou o avião, a reunião demorou, o carro furou o pneu, não sei. Aí você, naquela sessão, você não está, mas nas outras sessões, Dom Sérgio está inscrito regularmente. E todos os outros, salvo esses mais ou menos 5 casos, repito, doença muito grave. Algo que vai ser muito pertinente, que são as eleições do próximo quadriênio, as eleições da CNBB. Como elas serão realizadas, Dom João? Vai ter um dia específico, urna eletrônica, enfim, essa parte, como é que vai ser? É costume da CNBB que toda Assembleia tenha um retiro. O retiro desse ano vai acontecer no sábado 22 e domingo 23. Vai ser pregado por Dom Orlando Brandt, o arcebispo de Aparecida, o bispo que nos acolhe em Assembleia. Depois do retiro, como expressão forte de que as eleições são resultado da escuta do Espírito Santo, começam então as escolhas, as votações para 20 cargos. Serão votações em urna eletrônica, muito semelhante às urnas usadas no processo eleitoral brasileiro. Para cada um dos 20 cargos, o Estatuto prevê 3 escrutínios, ou seja, maioria absoluta no primeiro, maioria absoluta no segundo, ou maioria simples no terceiro escrutínio, entre os 2 mais votados no escrutínio anterior. Fazendo a conta, Paulo, são 20 cargos vezes 3. Então, se todo mundo ficar para os 3 escrutínios, nós vamos 60 vezes as urnas. Vai ser vota, apura, vota, apura. 4 da presidência, o presidente, os 2 vice-presidentes e o secretário. 12 do Conselho Pastoral, conhecido como CONCEP, essa sigla, CONCEP, que são os presidentes das comissões. 2 representantes da CNBB junto ao CELAM, o titular e o suplente. E esse ano temos a novidade de elegermos 2 bispos como representantes do episcopado brasileiro junto ao sínodo. 4 mais 12 mais 2 mais 2, 20 cargos que nós vamos escolher. Quem já foi, no caso dos 12, do CONCEP, da presidência, cabe uma reeleição para aqueles que foram eleitos em 2019 na primeira vez, é isso? Quem tem o primeiro mandato apenas pode se apresentar à reeleição, sim. O que não é possível, que o Estatuto bloqueia, é o terceiro mandato. E tem aquela história também, é verdade que até foi um pedido de Roma para que se evite eleger, por exemplo, um bispo com 72 anos, porque vai estourar o limite dos 75 anos, existe isso? Nós estávamos em fase de construção do Estatuto. O Estatuto, você sabe que o Estatuto da Conferência, ele foi aprovado na Assembleia passada
e recebeu a confirmação de Roma. O estatuto prevê que quem, na data da eleição, tiver 71 anos, não pode ser eleito para cargos de presidente e vice-presidente. Por quê? Porque vai completar 75 anos durante o mandato e vai ficar uma contradição, porque ele, aos 75 anos, o bispo deve apresentar sua renúncia ao Santo Padre, tornando-se emérito. E como emérito, permanece bispo, mas não mais membro da conferência. Como um não membro da conferência, pode ser seu presidente ou seu vice-presidente. A restrição vale para o mundo todo. Isso é uma indicação que veio do dicastério para os bispos por determinação do Santo Padre. Como a CNBB estava construindo o seu estatuto, isso foi incorporado no estatuto, porque assim foi solicitado que se fizesse. Seria uma contradição que a conferência viesse a ser dirigida, conduzida por alguém que não é membro da conferência ou que deixa de ser membro. Para não deixar de ser membro, o bispo acabaria dizendo ao Papa: olha, não aceite minha renúncia agora não, porque eu ainda estou na conferência. Foi esse o constrangimento que a Santa Sé buscou evitar com essa regra. É muito lógica, muito tranquilo. Quando se fala em eleição, a gente logo vem na cabeça, como é que é campanha eleitoral? No caso da CNBB, isso existe? Não? Como é que é a dinâmica disso? O processo prevê que, durante a Assembleia, os regionais se reúnam para conversar. Lembra da sequência. O tema central ou o tema prioritário, que é o rumo da Igreja no Brasil. Como esse ano nós não temos as diretrizes, nós vamos trabalhar com o relatório do quadriênio, as duas análises de conjuntura e o trabalho feito por uma equipe que é presidida por Dom Leomar, lá do Rio Grande do Sul, que está refletindo sobre as atuais diretrizes. Isso tudo, na primeira semana, vai ser oferecido aos bispos. Termina com o retiro e depois, na segunda-feira, dia 24, então começam as votações. Começa sempre pelo presidente e vai até os dois representantes junto ao CELAM. Nesse meio, nós votaremos os dois representantes para o sínodo. O bispo que não quer participar, às vezes tem chance de ser eleito, mas não quer, já tem que avisar antes da votação, não quer ou não? No início, quando se abre o processo de votação, o presidente da conferência pergunta: algum irmão deseja que seu nome seja retirado da lista de candidatos? Porque, respeitadas as indicações estatutárias, todos são eleitos, são candidatos. Respeitadas as indicações estatutárias, todos são elegíveis, candidatos naturais, ainda que, por exemplo, um bispo auxiliar não pode ser eleito presidente da conferência, no máximo secretário-geral, como é o meu caso. Quer dizer, como bispo auxiliar do Rio de Janeiro, eu posso e fui eleito na última eleição, eu fui eleito secretário-geral. Mas, caso aconteça alguém de não querer, como houve na última eleição, alguns irmãos disseram: olha, por essa razão, eu estou chegando na diocese agora, eu tenho esse desafio para vencer, eu tenho essa dificuldade, peço a compreensão dos irmãos de não me elegerem. Isso é muito comum acontecer. E para encerrar a nossa conversa sobre a Assembleia, antigamente eu dizia: olha, amanhã a Rede Vida vai abrir a cobertura com a missa, a celebração eucarística que abre os dias de atividade. Agora mudou um pouco essa dinâmica, né, Dom João? Mudou, a missa passou para a noite, ela passou para as 18h30. Na Assembleia passada, foi condensado o período. Em lugar de 10, foram 5 dias e com muitos temas. Então, foi preciso otimizar e nós encontramos um método que teria sido excepcional para a Assembleia passada. Só que, na avaliação, foi muito elogiado, principalmente a colocação da missa no final do dia, recolhendo tudo aquilo que foi
refletido, trabalhado. Então, a missa será às 18h30. Começaremos já direto no local da Assembleia, que é o ginásio Padre Vitor Coelho, e lá, com as laudes rezadas em comum, nós começamos a tratar. É uma sessão, toda manhã são chamadas sessões abertas, não para todo mundo, mas para bispos e assessores. Na parte da tarde, aí em um outro local do santuário, algumas sessões serão reservadas aos bispos, dada a importância, a gravidade, algumas vezes, dos temas tratados. Dom João, se Deus quiser, nos vemos na Assembleia. Com a graça de Deus, sim. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a Luciana, que Deus abençoe toda a Rede Vida. E se posso dizer, já fechando o quadriênio, obrigado, Rede Vida, por tudo aquilo que a CNBB fez com o apoio de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós que agradecemos, Dom Joel. Lembrando que a Rede Vida vai trazer ampla cobertura da 60ª Assembleia Geral da CNBB, com boletins durante nossa programação, as missas ao vivo, destaques no JCTV e o programa Diálogo dos Bispos durante os dias de Assembleia, sendo exibidos direto de Aparecida, local da Assembleia. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.